Fala aí, torcedor vascaíno, fala aí, torcedora vascaína. Saudações para vocês. E aí, como é que tá essa SAF aí? Mais um embrólio aí, né? Nessa SAF, complicado demais, né? Esses 70 milhões aí que não tá dando para entender o que vai ser feito com ele. Uma hora os 70 milhões vai ser usado para poder pagar, né, as contas de curto prazo, né? Pagar, né, os funcionários, pagar fornecedor, botar a casa em ordem, vai poder fazer contratações com dinheiro. Parece que contratação não, né? Não vai poder contratar ninguém com esse dinheiro. E depois veio a informação de que sim, que a 77 resolveu liberar parte, né, do dinheiro para poder estar fazendo contratação, para poder reforçar o time. Seria os valores entre 3 milhões e 7 milhões. Mas parece que a galera agora cravou que é 7 milhões. Ou seja, 7 milhões para poder fazer contratações, para reforçar o time. E se eu não me engano, né, como está correndo aí as notícias, esses 7 milhões são para contratar 5 reforços que o Vasco hoje precisa e está carente, que são os laterais, meio de campo e no ataque, para poder ajudar o Raniel. Cara, é muito complicado, cara, essa gestão do Jorge Salgado, meu irmão, muito complicado, porque não dá para entender. Se já tem um empréstimo dentro do Vasco, já foi liberado esse empréstimo dentro para o Vasco, eu acho que a 77 não deve ficar opinando o que pode e o que não pode, cara. Até porque o Vasco se comprometeu em pagar. E se o empréstimo é para o Vasco, a gestão ela tem que decidir o que é melhor para o Vasco, cara. Ou seja, a Série B já está batendo aí, ó, as portas. Os jogos já vão começar. Dia 29 já começa o primeiro embate do Vasco. E aí, quando é que vai chegar as contratações? Daqui a pouco as janelas se fecham, se já não fechou. Ou quando as janelas forem abrir, eu também não sei. Mas a única coisa que eu sei é que a gestão está mais uma vez enrolada, não sabe o que fazer, né? Não sabe o que fazer com o dinheiro, até porque ninguém sabe ainda o que já foi pago, não tem transparência, essa gestão não tem transparência, não falou ainda o que já foi pago, como já pagou, né? E ninguém sabe a respeito desses 70 milhões. E fica complicado, porque a 77 agora está opinando, né? Já vai enviar 2 diretores executivos de futebol, né, alemães, para poder ajudar o Carlos Brasil, porque a 77 já viu que o Carlos Brasil não sabe nada, não sabe contratar, o cara não tem uma desenvoltura como diretor executivo, até porque para ser diretor executivo, para ficar contratando, para poder ir lá para fora, conversar com o jogador, você tem que pelo menos falar 2 idiomas, né? O principal dele seria o espanhol, para poder falar com os jogadores. E o segundo, o inglês, né? E o Carlos Brasil até então, não sei, não fala nenhum idioma, nunca saiu do Brasil, né? Sempre trabalhou na categoria aí de base do Vasco, depois saiu e foi para a categoria de base do Corinthians e agora me volta do Corinthians para ser diretor executivo do Vasco. Se o torcedor soubesse a importância desse cargo dentro de um clube, meu irmão, eles não concordariam com essa gestão do Salgado, não concordariam com essas idiotices que o Salgado faz. Vou ratificar o que eu acabei de falar a respeito da contratação do Carlos Brasil como diretor executivo de futebol. Ele não precisa apenas saber 2 idiomas, não. Ele precisa também ter moral, né, dentro do futebol. Ele precisa ter conhecimento, ele precisa ter, né, uma gestão junto dele para poder estar fazendo essas contratações. Ele precisa ser um cara que tenha disponibilidade para viajar, saber contratar, porque isso é muito importante, porque, né, contratar refúgio, parceiro, até eu contrato, meu irmão. Olhar um aqui ou ali no Brasil, aqui dentro, é fácil contratar jogador de segunda divisão.
Agora, o que está sendo proposto, né, pela SAF é uma contratação de nível A. É jogadores que vêm para ser titular, não para ficar brigando por vaga, não para ficar brigando aí para quem vai ser titular. Não, parceiro, a contratação da SAF foi bem clara. Os caras estão vindo para poder contratar jogadores de nível A, de nível que possa chegar e fazer a diferença. Vão ser titulares. Então, para esse tipo de jogadores, requer um diretor executivo de futebol bom, um cara que entenda, um cara que tenha moral no meio do futebol, um cara que tenha moral no meio dos executivos, né? Um cara que possa entrar, que tenha portas abertas para ele. E isso alguns diretores executivos têm. Inclusive o Vasco tentou contratar e não conseguiu, porque os caras não quiseram vir para o Vasco. Então fica muito difícil. E por isso foi colocado o Carlos Brasil como diretor executivo de futebol. Mas já que tem uma SAF, não é possível que o Carlos Brasil continue como diretor executivo de futebol, né? Já está na hora de contratar um cara para poder estar fazendo essas contratações pontuais que o Vasco precisa. Então fica a dica aí. Aí botam um marketing que não sabe de marketing, me botam um diretor executivo de futebol que não sabe nada de contratação, não sabe nada a respeito de ser um dirigente de futebol. Fica complicado demais, cara, acreditar nessa gestão. Mas infelizmente tem pessoas que preferem acreditar que o Jorge Salgado, né, tem uma das melhores gestões. Então, né, a única coisa que eu posso, né, desejar pro Vasco da Gama agora no momento é boa sorte, cara. E torcer para que esses caras consigam acertar pelo menos, né? Vamos ver se essa SAF aí é isso aí que vocês estão pensando mesmo. Eu sou contra. Eu sei que tem e há outros caminhos a ser trilhado para o Vasco da Gama. Mas se vocês insistem, né, com a SAF, né, não pode ver dinheiro que todo mundo já arreia as calças, já fica emocionado, parece até puta de... Não, ele vinha, o Flávio vinha, mas... puta de milionário, né? Então fazer o quê? Vamos que vamos. Saudações vascaínas para vocês.